né? Você faz outros cursos aí, a pegada não é a mesma. O que me chamou a atenção no seu trabalho é a sua experiência, é o modo como que você vê, né? A primeira coisa que a gente olha é isso aqui, aí vem para cá, vem para cá. E à medida do possível que eu sou atendido, é lógico para mim, né? Não tem como não dizer que não está valendo a pena, não está compensando. Bom, vamos lá começar então, pessoal, essa live desse tema importantíssimo, que é a questão da legitimidade para pleitear a indenização por danos morais em ricochete, né? No caso em que o empregado falece. E aí tem aquela discussão sobre se irmãos, pais, avós, parentes um pouco mais distantes têm essa legitimidade para postular a indenização por danos morais. Antes da gente efetivamente começar, eu quero trazer aqui o caso de deixa eu pegar aqui, uma decisão da quarta turma do TST, que é praticamente uma aula sobre essa matéria. Antes da gente analisar o recurso de revista, a gente vai dar uma passadinha para ver algumas questões que podem influenciar nessa decisão, no entendimento sobre a legitimidade, sobre a possibilidade dessa condenação ao pagamento da indenização, né? E aí, deixa eu ver, na página 28 aqui começa. Não é esse caso que a gente vai analisar, mas são só as ponderações que a turma fez. É um julgado de 2022. A gente tem aqui 8 de junho de 2022, que foi assinado, né? E aí, o que a turma disse? Olha só. Bom, em regra, a legitimidade ativa para pleitear essa indenização por danos morais recai sobre a vítima direta. Só que no caso de falecimento do empregado, obviamente, não vai ter essa relação direta aí no processo. E aí, esses danos vão poder atingir também aqueles com quem o acidentado possui ligação familiar ou afetiva. Aí diz aqui, né, os tribunais superiores reconhecem a legitimidade ativa para pleitear essa indenização aos terceiros que sofrem, ainda que de forma indireta, as consequências decorrentes desse evento danoso fatal, que é o falecimento. E aí o relator escreveu aqui no acórdão, né? Olha, os genitores, ou seja, os pais e os irmãos de cujos, do empregado falecido, têm legitimidade para pleitear essa indenização por danos morais, correto? E aí vai dizer lá na frente que os cônjuges também, né, presumidamente, sofrem o dano moral. Vou passando aqui, tem uma série de jurisprudência. E aí, no caso, a turma analisou o quê? Se os autores, se os pais e os irmãos da empregada falecida têm direito à indenização por danos morais. Tendo em vista aqui o quê? Que a filha do empregado falecido já exerceram lá o direito a pedir a indenização por danos morais, né, pelo mesmo fato, pelo falecimento do empregado, dizendo que essas filhas foram representadas pelo pai, ex-marido da empregada falecida. Então, beleza. A situação aqui era a seguinte. As filhas já tinham ajuizado a ação pedindo a indenização por danos morais. E agora os pais e os irmãos também ajuizam a ação pedindo indenização por danos morais. E a turma disse o seguinte, olha, é relevante ponderar se tinha o quê? Se tinha ou não dependência econômica, vou até destacar mais aqui, dependência econômica dos pais e irmãos. E aí, conforme consta dos autos, a trabalhadora falecida residia na mesma residência dos pais, sendo inconteste o sofrimento suportado por estes, pelos pais, diante do acontecimento da morte da filha por acidente de trabalho. E aí vem dizendo aqui que não teve prova da dependência econômica dos irmãos, tampouco prova do abalo moral decorrente da dor e do sofrimento em razão da morte da irmã. Os irmãos, a turma dizendo aqui, né, olha, os irmãos não se inserem no conceito de núcleo familiar como os pais, cônjuge e filhos. Em outras palavras, os pais presumidamente sofrem dano moral, o cônjuge e os filhos também. Só que aí, de acordo com a turma, para os irmãos terem direito à indenização por danos morais, teria que comprovar esse efetivo abalo psíquico, né? Abalo moral, ou então pelo menos a dependência econômica em relação ao empregado falecido. Turma consignou aqui, né? Olha, não impede que seja demonstrado em juízo a qualidade de parente próximo em face de determinadas peculiaridades, mesmo que a pessoa não possua vínculos familiares, ou seja, não precisa ser parente, tá vendo? Então a quarta turma aqui disse que, olha, pais, cônjuge e filhos, beleza, tem legitimidade. Irmão, já é um pouco mais difícil, tem que provar o dano moral. E abriu a possibilidade, nesse parágrafo que a gente tem destacado aqui, de pleitear essa indenização por danos morais, mesmo que a pessoa não tenha vínculos familiares.
olha só, entendimento da quarta turma, desde que, né, comprove a existência do quê? De laços afetivos com o diretamente lesionado, com o empregado falecido, a permitir a extensão do dano moral. Mais outro parágrafo importante aqui. Olha, apesar de reconhecida e assegurada a indenização no caso do dano em ricochete, o entendimento prevalecente não é e nem deve ser aquele no sentido de garantir a indenização de toda uma família, na sua acepção mais ampla. E aí atingiria, por exemplo, tios, tias, primos, avós, enfim, né? Então, a quarta turma está reduzindo essa possibilidade aí. E a título de curiosidade, eu fazendo uma pesquisa sobre essa questão, eu vi que a terceira turma, por exemplo, entende que é possível, vi um julgado nesse sentido, é possível a indenização por danos morais a irmãos, em que esse dano é presumido, é em re ipsa. Então a gente tem uma divergência jurisprudencial, e tanto que no caso que a gente vai analisar daqui a pouco, o caso foi para SDI. Então tá lá, já está concluso, né, para SDI decidir essa questão da possibilidade dos irmãos terem a legitimidade para pleitear a indenização por danos morais, correto? E aí, voltando aqui então, o entendimento prevalecente não é e nem deve ser aquele no sentido de garantir a toda a família a indenização por danos morais, e que o objetivo seria o quê? Amenizar a dor e o prejuízo súbito, em razão da morte, causados pelo óbito do empregado nas vidas daqueles cujo impacto seja relevante. Tá vendo? A quarta turma está falando, olha, indenização por danos morais não é para qualquer um. Tem que impactar de forma relevante para a pessoa ter direito a essa indenização. Como geralmente ocorre com o cônjuge, sobrevivente e descendentes. Ou seja, e aí só continuando, né? Ou ainda com os pais, no caso de ausência dos primeiros. Então a quarta turma reiterando que, olha, cônjuge, descendentes e os filhos, né? Beleza, os pais também. Se não tiver os outros dependentes, vamos chamar assim, né, que seriam cônjuge e descendentes, e aí os pais teriam, claro, a legitimidade aí. Ainda tem mais um pouquinho aqui, acho que já está acabando essa, é praticamente uma aula esse acórdão aqui. E aí a quarta turma apoderando novamente, né, reconhecimento de indenizações a cada membro familiar individualmente, sem prova de laços firmes de convivência, como demanda a jurisprudência, implicaria violação clara aos limites da razoabilidade, uma vez que o valor total da indenização ficaria depender da dimensão da família do empregado falecido, já que a todo momento poderia surgir um membro da família pleiteando a indenização, tornando a responsabilidade da empregadora desproporcional e excessivamente onerosa. Em outras palavras, olha só, sou uma família grande, todo mundo vai pedir indenização e aí a responsabilidade da empregadora, vamos chamar de prejuízo, entre aspas, financeiro, seria insuportável, a depender do tamanho da empresa. Então a questão da indenização por danos morais em casos de morte deve ser decidida de forma justa, porém mais restritiva, mais restrita, privilegiando os mais próximos como cônjuges, filhos e ascendentes. Mais uma vez, essa tese aqui da quarta turma, de forma a garantir também a segurança jurídica do caso. O resultado deve atender razoavelmente à dor da perda pelos entes mais próximos, sem, contudo, permitir que o direito à indenização seja ampliado a ponto de se tornar uma fonte de abusos às custas da dor alheia, tampouco onerar excessivamente a empregadora. O Leandro chegando aí também, o Mari. Luiz Alencar, boa tarde. Bom, deixa eu ver, a tela tá pequena? Deixa eu ver se eu vou ter que dar um zoom aqui para ver se melhora. E aí, beleza. Tá, a doutrina indica que o núcleo familiar goza da presunção relativa de que sofreu um dano em razão da morte de um parente próximo. Aqueles familiares não alcançados da presunção, seria o caso dos irmãos para a quarta turma, devem comprovar o dano extrapatrimonial que vivenciam e o seu nexo causal com o óbito do familiar. A coabitação, por exemplo, né, morar junto com o empregado falecido, é um fato passível de ampliar o rol de abrangidos pela presunção. Então, o primo morava com o empregado, seria uma possibilidade de estender, né,
essa legitimidade no caso de falecimento do trabalhador. Mas olha o que a turma diz. Todavia, essa coabitação não deve ser o único critério de determinação, sendo relevante o quê? O laço afetivo duradouro de nível familiar mais íntimo. Então, teria que ser próximo de fato ali desse trabalhador. Quanto aos irmãos da vítima direta, a jurisprudência dessa corte possui entendimentos distintos. A própria quarta turma reconheceu que tem divergência jurisprudencial. Um no sentido de que aqueles não fariam parte do núcleo familiar, necessitando comprovar o convívio próximo e o laço afetivo com a vítima direta, ainda que possua legitimidade ativa para pleitear a compensação por dano moral indireto. E o outro entendimento, obviamente no sentido contrário, né, que defende o irmão como parte do núcleo familiar, sendo presumido o dano moral suportado. Ou seja, já fez até a pesquisa jurisprudencial aqui, né? A gente tem decisão segunda turma, quando o ministro José Roberto Freire Pimenta integrava a segunda turma, atualmente ele está na terceira turma, né? E vamos ver se tem mais ponderações aqui. Admite-se questionamento caso comprovada a ausência de laços de afetividade, ou seja, se discutir lá, se tiver em dúvida se os irmãos tinham um efetivo laço de afetividade ou nenhuma convivência familiar, pode acontecer, né? Seria discutível essa possibilidade aí de indenização, o que é o caso dos autos, de acordo com a quarta turma. Por quê? Porque não consta no acórdão recorrido lá do TRT, nada em sentido contrário. E aí, como a quarta turma adota o entendimento de que os irmãos não integram o núcleo familiar, o que ela exigia? Fazia-se necessário que tivessem demonstrado concomitantemente, ou seja, tinha que ser os dois, dependência econômica, né, dos irmãos em relação ao empregado falecido e o vínculo afetivo duradouro e de convivência familiar com a empregada falecida. Ou seja, dependência econômica e vínculo afetivo. Esses são os parâmetros da quarta turma para reconhecer o direito à indenização por danos morais em ricochete em relação aos irmãos do empregado falecido. E aí, vamos ver aqui. Tá, o resultado final aqui. Quarta turma reformou o acórdão parcialmente, apenas na parte que excluiu da condenação e indenização por danos morais aos pais genitores da empregada. Então, a quarta turma falou, olha, os pais, né, da empregada, beleza, tem direito. Agora, os irmãos, como não ficou comprovada dependência econômica e vínculo afetivo de fato, os irmãos não teriam direito à indenização por danos morais. E aí, beleza, vamos passar para a análise do nosso recurso de revista de hoje. Deixa eu ver aqui, vou ter que dar um zoom. Eu acho que esse aqui vai ser mais fácil. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Luiz Alencar, noiva, companheiro, tem direito à indenização por danos morais? Olha, seria bem próximo ali de cônjuge, né? Então, entendo que a tendência é reconhecer a legitimidade, sim. Basílio chegando aí também. E aí tá, esse recurso aqui, ele tem no total 14 páginas. Desde essa primeira página aqui, né, do endereçamento lá para o TRT, aquelas questões de praxe, né, processo número tal, recorrente, recorrida, indica violação, não precisa fazer essa menção aqui ao artigo 896, mas como indicou que a linha A seria ou contrariedade à súmula ou divergência jurisprudencial, e a linha C da CLT, que vai falar da possibilidade de interposição do RR no caso de violação direta e literal da Constituição Federal ou de lei federal. Interpõe recurso de revista, tal, pede para encaminhar para o TST. E aí aqui as razões recursais já endereçadas para o TST, repete processo, origem, recorrente, recorrido, beleza. Pressupostos
extrínsecos. Também não é preciso colocar os pressupostos extrínsecos, correto? Porque isso a gente vai analisar de ofício no TST. Representação, né? Procuração nos autos, ok? Tempestividade, prazo de 8 dias úteis após a publicação do acórdão recorrido, né? Questão do preparo aqui. A parte é beneficiária da justiça gratuita e não teve condenação em pecúnia, então não há falar em recolhimento de custas, depósito recursal, enfim. E aí, pressupostos intrínsecos do recurso de revista. Parte alega aqui que existe divergência jurisprudencial e violação desses artigos aqui. Primeiro, inciso 3º, quinto, inciso 10 da Constituição Federal e 12, parágrafo único do Código Civil de 2002. Pré-questionamento e tal, para a parte diz que a matéria foi pré-questionada. Nesse caso aqui, houve abertura do tópico da transcendência, só que não é necessário. Aí, antes que eu esqueça aqui, tem, deixa eu até procurar aqui na CLT, o artigo 223b fala o seguinte: existe uma polêmica a respeito desse dispositivo aqui, estou aumentando bastante porque provavelmente vai ficar pequeno na tela. Olha só, existe uma polêmica, uma interpretação no sentido de que esse dispositivo, esse artigo, excluiria o dano moral em ricochete. Existem entendimentos em sentido contrário também, mas enfim, essa questão vai ser discutida provavelmente pelo TST e até pelo Supremo Tribunal Federal, dependendo da interpretação a ser dada, né? Porque o 223A fala que é o seguinte, olha, aplicam-se a reparação dos danos morais decorrentes de relação de trabalho apenas os dispositivos deste título. Ou seja, aquilo que está lá no Código Civil, por exemplo, em relação a dano moral, não seria aplicável no processo do trabalho. E aí, logo em seguida, 223b, tem essa parte aqui de titulares exclusivas do direito à reparação, né? Então, fica um pouco discutível, mas vamos fazer essa análise aqui, levando em consideração tanto a legislação anterior quanto a possibilidade de prevalecer a interpretação no sentido de que é possível sim dano moral em ricochete, ok? Tá, o tópico da transcendência, né? O recurso é transcendente em relação aos aspectos de natureza social, política, jurídica ou econômica. Bem genérico, né? Era melhor nem ter aberto esse tópico aqui, e também ele é facultativo, né? A transcendência vai ser analisada de ofício pela turma do TST. A gente tem acordos do TST nesse sentido, tem o regimento interno do TST e a própria redação lá do 896. Vou pegar aqui. Apesar de que não fala que é de ofício, mas fala o seguinte, olha, o TST no recurso de revista examinará previamente se a causa tem transcendência. Ou seja, é um dever, né? A lei fala que o TST examinará, correto? E vamos lá. Já na terceira página de 14, histórico processual, isso aqui a gente vai pular porque não é necessário fazer essa síntese, né, do processo. E aí, ementa do acórdão recorrido. Como a parte transcreveu aqui, logo em seguida, as razões recursais de fato, não apenas ementa, a gente vai pular isso aqui, tá? Para economizar o tempo também. Dano moral indireto ou em ricochete por acidente de trabalho, desnecessidade de prova. Tá, aqui a parte cumpriu o requisito lá do 896, parágrafo 1º-A, inciso 1º da CLT, né? Que fala dessa necessidade de indicação do trecho do acórdão do TRT que demonstram o pré-questionamento da matéria objeto de insurgência recursal. Marcílio, disponibiliza esse acórdão no grupo? Sim, depois eu vou disponibilizar lá, tá bom? Luiz Alencar, 223b, tem que ser interpretado conforme a Constituição Federal. Concordo absolutamente com isso. Tem algumas questões da reforma trabalhista que, ao meu ver, são um exagero. Eu digo isso nas aulas, que eu não concordo com todas as regras seletistas, acho algumas muito protetivas, mas
essa do 223B, essa interpretação que é feita no sentido de que estaria excluído o dano moral em ricochete, eu acho uma interpretação exagerada. Não está de acordo com a Constituição Federal, no meu entendimento. E aí vamos lá ver o trecho que demonstra o pré-questionamento. O trecho sucinto aqui, né? Bom, a autora, invocando a condição de irmã do falecido, sustenta que o infortúnio fatal também lhe causou danos à integridade psíquica e pede indenização compensatória. Não há dúvidas de que o falecimento de um ente querido causou ofensa à integridade psicológica daqueles que tiveram com ele uma ligação afetiva significativa. Porém, esse dano é em re ipsa apenas em relação aos parentes mais próximos e de convívio constante. No caso presente, a turma já reconheceu que a morte do trabalhador afetou a integridade psíquica de sua companheira e de sua filha. Bom, não deixa claro que se era cônjuge, se era esposa, enfim, tá o termo companheira aqui. Então, isso tem a ver com a pergunta do Luiz Alencar. Perguntou questão de companheira, noiva, enfim, né? E aí cabe à autora, irmã do empregado falecido, demonstrar que, apesar da distância física, no caso que eles moravam em cidades distintas, havia relação de proximidade afetiva entre ela e seu meio-irmão, então filhos do mesmo pai, mas de mães diferentes, capaz de ocasionar-lhe abalo psicológico significativo a ponto de justificar o deferimento de uma indenização compensatória. Ou seja, essa parte que está em amarelo aqui é a que demonstra de fato o pré-questionamento, né? Qual que é a tese do TRT? Que a autora, meio-irmão do empregado falecido, tinha que comprovar o efetivo dano moral decorrente do falecimento do empregado. E aí vamos lá, já estamos na página 5, final da página 5. Nota-se primeiramente que houve lesão ao artigo 12, parágrafo único do Código Civil, já que a recorrente possui legitimidade concorrente para pleitear danos morais pelo falecimento do irmão, e dano é presumido nesta hipótese, bem como o fato da viúva e dos filhos do falecido terem ajuizado a ação idêntica, não obsta o direito constitucional de indenização da autora. Essa argumentação aqui já constitui uma tese com dialeticidade recursal, está atacando os fundamentos do acórdão do TRT. Assim, sem dúvida, a lesão aos artigos, aqui vem renovando, né? Primeiro, inciso 3º, 5º, inciso 10º, inciso 10 da Constituição Federal. O primeiro, inciso 3º, acho que eu falo da... Vamos confirmar aqui. Não lembro se é da dignidade da pessoa humana. Isso, dignidade da pessoa humana. Não tem a ver exatamente com o tema tratado aqui. Lá no curso a gente vê, né, que o 896 da CLT exige violação direta e literal. O artigo 1º, inciso 3º, não fala direta e literalmente sobre indenização por danos morais, sobre legitimidade para pleitear, né? Agora, o artigo 5º, inciso 10, já trata disso. Que olha só. São invioláveis intimidade, blá blá blá, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral. Aqui fala direto e literalmente sobre dano moral, então seria um dispositivo pertinente. O primeiro, inciso 3º, não. Esses detalhes aí de como escolher a súmula, dispositivo, a gente aborda de uma forma mais direta, mais clara, mais aprofundada lá no curso, mas essas considerações são as principais aqui, que já dá para ajudar bastante aí na elaboração do seu recurso, né? Então, sem dúvida, a lesão aos artigos, já que o pedido de indenização por danos morais é consubstanciado na lesão aos direitos de personalidade da recorrente, sob pena de lesão seus direitos fundamentais citados, negando-lhe interpretação conforme a Constituição e eficácia de seus efeitos irradiantes. Pedido de indenização consubstanciado na lesão aos direitos da personalidade. Não fez um cotejo tão aprofundado aqui, né? Mas tá, é uma fundamentação. Acho que essa primeira aqui, desse primeiro parágrafo, já tem mais relação, né, com
como um ataque aos fundamentos lá do acórdão do TRT. E aí vem citando que doutrina, né? A gente sabe que doutrina não costuma ser muito eficiente no recurso de revista, não tem problema indicar doutrina, mas seria mais adequado ficar limitado ali à alegação dos dispositivos, né? Divergência jurisprudencial e atacar os fundamentos do acórdão com base nisso, né? Então, conforme cita o teórico Mauro Schiavi, legitimidade na justiça do trabalho é determinada da seguinte forma. O teórico cita teoria da asserção quanto às condições de ação. Então, que está muito teórico mesmo, né? Não está agregando a discussão. Ademais, trata-se do dano extrapatrimonial de direito personalíssimo, portanto, é possível a qualquer pessoa da família participante do círculo de convívio com o falecido sofrer abalo psíquico e moral, ao qual justifica-se o pedido indenizatório. Na verdade, aqui está indo meio que contra, né? Se fosse direito personalíssimo, do jeito que está posto aqui, seria um direito lá do empregado falecido, né? Poderia ter deixado mais claro no sentido de que a pessoa se sente abalada psicologicamente, o irmão, a irmã, e aí, nesse sentido, ela teria direito à indenização, mas como está escrito aqui, não ficou tão claro assim. Dali grave, José de Aguiar Dias, vamos pulando porque isso aqui não é tão relevante. Falando, provavelmente, a súmula da Anamatra determina a competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a ação de indenização por acidente de trabalho, inclusive em relação a danos em ricochete. Ok, tá. Teve essa súmula aqui da Anamatra, que fala de competência da Justiça do Trabalho. Não está falando necessariamente, não está discutindo aqui se irmão tem ou não direito à indenização por dano moral em ricochete. São questões diferentes aqui. Portanto, quanto à violação de leis, teóricos justrabalhistas consideram legítimos os parentes próximos da vítima de acidente de trabalho para pleitear o dano moral indireto. Este que é presumido, apurando-se a natureza da responsabilidade civil, pode ser subjetiva ou objetiva, artigo 927 do Código Civil. Tá, aqui não está falando também especificamente da legitimidade dos irmãos, né? Sob pena de violação constitucional, artigo 12, parágrafo único, artigos tais da Constituição, já que a recorrente tem direito de pleitear danos morais pelo falecimento de seu querido irmão, e o dano moral é presumido nesta hipótese. Do caso em tela, restou demonstrado o direito da recorrente. Disse a mesma coisa com outras palavras aqui, né? Bom, respondendo o chat aqui. O RR com fundamento na Constituição Federal não necessita de acórdão paradigma, como no caso do artigo 5º, inciso 10 da Constituição? Não necessariamente é preciso demonstrar divergência jurisprudencial. Tudo bem que o artigo 5º, inciso 10, não fala de forma direta, especificamente sobre legitimidade dos irmãos, né, por dano moral e ricochete. Ele fala de forma direta e literal sobre dano moral. É adequado, se a gente for pensar mais teoricamente, tecnicamente, demonstrar divergência jurisprudencial exatamente porque é uma questão específica, né? Como não tem nada claro na lei, seria bom ter essa discussão específica, né, de dois acórdãos de TRTs, o acórdão recorrido e o acórdão de um outro TRT que não que prolatou esse acórdão recorrido, ou então o acórdão da SDI do TST, e aí pode ser da subseção 1 ou da subseção 2, ou então da SDI plena, né? Não tem diferença. Mas não é obrigatório juntar divergência jurisprudencial, não. Apresentar divergência jurisprudencial, ok? E aí eu comento também nas aulas, algumas conversas com alunos, seguidores, que acontece normalmente. Eu já vou até adiantar aqui o resultado, o desfecho desse acórdão. Foi o seguinte: o recurso foi conhecido por violação exatamente do artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Como o recurso de revista, como a divergência jurisprudencial tem muitos requisitos, especificidade, necessidade de comprovação, né,
indicar, por exemplo, data de publicação em fonte oficial. Como tem muitos requisitos, acaba sendo um pouco perigoso, a depender do caso, conhecer por divergência jurisprudencial. Então, na prática, a gente lá no tribunal, a gente prefere conhecer por violação de dispositivo ou então contrariedade à súmula, OJ, súmula vinculante, do que por divergência, exatamente por ser menos arriscado, tá bom? E aí foi dado provimento e julgou parcialmente procedente o pedido, né? E arbitrou a indenização por danos morais em R$30 mil. Então, para vocês verem, né? É um tema bastante controverso, polêmico mesmo, mas ainda assim foi conhecido por violação do artigo 5º, 10, e não por divergência jurisprudencial, apesar de que a parte trouxe divergência jurisprudencial, a gente vai ver aqui. Trecho do acórdão atacado, né? Coloca de novo aqui, isso aqui a gente pode passar. Fundamento do recurso quanto à infringência de lei federal, no sentido de que o artigo 12, parágrafo único, permite interpretação de presunção de dano moral indireto no caso de acidente de trabalho ao círculo familiar da vítima até 4º grau, que seria o caso de primo, né? No caso, a recorrente irmã do obreiro fazia jus à indenização hora indeferida nas instâncias ordinárias. Então, aqui fez um contexto analítico melhor do artigo 12, parágrafo único, né, falando, olha, vamos até pegar o Código Civil, 12, parágrafo único. Bom, em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo, que é essa indenização, né, por perdas e danos morais, né? Em se tratando de morto, terá legitimação o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta, pais, avós, ou então colateral até o 4º grau, estendendo-se então até os primos. É até interessante, né? Tem aquela história de primo 2º grau. Não, primo é 4º grau, tá? Então, beleza. Esse artigo aqui é pertinente, ele até seria capaz de conhecimento por violação de 12, parágrafo único do Código Civil, mas, como a gente viu, foi conhecido por violação do 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Bom, a Juliana tem um caso em que discuto pela empresa ilegitimidade da suposta esposa, pois não houve reconhecimento da união estável. Alego a ilegitimidade e a incompetência da Justiça do Trabalho acerca do reconhecimento. Seria a incompetência para a Justiça do Trabalho reconhecer a união estável, né? Tem alguma observação sobre isso? Bom, pelo menos em tese, a tendência da Justiça do Trabalho seria verificar se de fato houve esse dano moral, como a gente analisou no acórdão lá da 4ª turma, né? Ver se aquela pessoa, para vocês verem, até a 4ª turma, né? Fala, olha, às vezes não precisa nem ser da família da pessoa, mas se comprovar dependência econômica, vínculo afetivo de fato, né? Aí a parte teria legitimidade para pleitear essa indenização por danos morais. Então, ok, a Justiça do Trabalho não vai reconhecer a união estável, mas ela pode perquirir se existir esse vínculo ali, né? Vai provavelmente ter prova oral, no sentido de que as pessoas moravam juntas, tinham um relacionamento, enfim. Acredito que a tendência seja essa. E aí a divergência jurisprudencial. Vem falando aqui, súmula 337, fala da necessidade de comprovação da existência da divergência. A parte trouxe um acórdão lá do TRT da 1ª Região, do Rio de Janeiro. Aí trouxe o número do processo aqui. Lembrando que na divergência jurisprudencial tem que juntar, tem que apresentar um acórdão de outro TRT, que prolatou a decisão recorrida, porque o objetivo do TST é pacificar, uniformizar a interpretação da legislação trabalhista, seja na CLT, seja na Constituição Federal. Então tem que ser acórdão de outro TRT, ou então da SDI
do TST. E no caso, esse processo que a gente está analisando não era da primeira região. Então, beleza, é válido esse acórdão aqui, que foi apresentado como divergência jurisprudencial. E aí vamos ver os outros aspectos aqui. Tá, tem o número do processo. Quanto à origem, é de outro TRT. Data de publicação. Tem aqui a data de publicação, né? Fonte Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. É um erro bastante comum. A gente vê divergência jurisprudencial no recurso de revista, em que a parte coloca a data de publicação, mas não cita a fonte, que no caso é o Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. Ou então a parte coloca a data de julgamento, e aí a data de julgamento não é suficiente, tem que ter a data de publicação. Às vezes o julgamento está muito longe da publicação e a gente lá no TST não tem condição de procurar, né, lá no Diário Eletrônico, enfim, na fonte indicada, para ver se de fato houve a publicação dessa divergência jurisprudencial, desse acórdão apresentado como divergente, né? Vamos lá. E aí a parte também anexou a certidão de publicação do acórdão, que valia como comprovação. Vamos ver se tem especificidade. Especificidade seria justamente o acórdão em que se discute se os irmãos têm a legitimidade para pleitear a indenização por danos morais. Então, acidente de trabalho, morte do empregado, ok. Legitimidade do pai e da irmã do decujus, e aí não interessa se é irmã, se é irmão. Não precisa ter esse nível de especificidade, né? Porque o gênero aí da pessoa não faria diferença. O que importa é ser esse parente, né? Essa distância aí, de ser irmão ou irmã. São legitimados para pleitear em nome próprio indenização por danos morais o pai e a irmã do empregado falecido, porque reivindicam ofensa decorrente de morte do ente querido por ato imputado à empregadora, nos termos dos artigos 5º, 10 e 114, 9º da Constituição Federal e 12, parágrafo único do Código Civil. Então, olha só, possivelmente, ou não, né? Possivelmente, o advogado, a advogada tirou daqui, dessa ementa, desse acórdão, a ideia lá de indicar a violação do 12, parágrafo único do Código Civil. E como o Alencar falou pra gente, essa é uma divergência jurisprudencial aqui, interpretando o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Mas é aquela dica que eu dou na aula também, né? Olha só, normalmente, essa ementa aqui, esse acórdão apresentado como divergente, ele vai exatamente interpretar um dispositivo de lei da Constituição Federal, ou então de interpretar uma súmula do TST, que isso é possível também. Então, por que não, ao invés de arriscar apresentar só divergência jurisprudencial, por que não indicar também violação do dispositivo? A gente viu aqui que é possível, né? Mesmo sendo uma questão claramente divergente, é possível que o recurso seja conhecido provido, por violação do 5º inciso 10, ainda que não se trate de forma direta, literal ali, dessa legitimidade de irmão para pleitear a indenização por dano moral em ricochete. A Juliana falando que não houve prova disso. Prova desse relacionamento entre a companheira, a suposta esposa. Aí entraria no mérito, né? Teria que ver lá na ata de audiência como que ficou essa questão aí, para a gente aprofundar melhor. E aí, beleza, inteiro teor do acórdão paradigma. A ementa seria o suficiente, né? Porque já tem a tese aqui que fala da legitimidade da irmã, mas a parte se precavendo, né? Colocou que como forma de comprovação, né? Data de publicação na fonte oficial, juntou a certidão de publicação do acórdão, juntou o inteiro teor do acórdão. Na verdade, deveria ter juntado o PDF ali, né, com o inteiro teor. Aqui também juntou uma parte que nem precisava, mas é inteiro teor, né? Preliminar de competência, legitimidade. A competência não está sendo discutida aqui, né? Mas a legitimidade está. Ok. Já vamos passando. Final da página 12, lembrando que são apenas 14.
E aí, provavelmente, cotejo analítico. Eu não tinha lido esse parágrafo antes, mas vamos ver. Cotejo analítico, né, entre o acórdão recorrido e essa divergência jurisprudencial. Como se vê pelo aresto, colocou arresto, né, acima colacionado, o TRT da primeira região, ó, o cotejo analítico aqui, em posição diversa, usa a interpretação diversa do adotado pelo TRT da tal região, onde a dispensa da prova do dano, inclusive da prova da dependência econômica, conforme trecho extraído do acórdão paradigma que expõe a divergência jurisprudencial entre o TRT da tal região e o TRT da primeira região. Ok. Normalmente eu indico fazer um texto assim, bom, em sentido diametralmente oposto ao que, por exemplo, foi adotado pelo TRT da quinta região, o aresto, apresentado como divergente, adotou o posicionamento de que tal, sei lá, vou pegar um outro caso aqui, é o dano moral por atraso reiterado no pagamento de salários presumido, conforme entendeu o TRT da terceira região, ao contrário do entendimento adotado pelo acórdão recorrido, no sentido de que é preciso comprovar o efetivo abalo psíquico ou prejuízo financeiro para gerar o direito à indenização por danos morais. Esse seria uma possível dialeticidade recursal ali, né? Fazer o cotejo analítico, mostrar que um acórdão entendeu de um jeito e o acórdão entendeu de outro, e aí atraindo, né, as atribuições do TST para fazer essa uniformização da interpretação da legislação trabalhista. E aí aqui uma parte do acórdão paradigma, né? Sobre a legitimidade para pleitear indenização por danos morais, aqueles que mantinham laços mais estreitos de convívio com o trabalhador falecido podem ser vítimas de dano irreparável na sua esfera íntima, ainda que de forma reflexa, dano ricochete. O pai e a irmã, aqui que está a tese principal, né? O pai e a irmã são partes legítimas para, em nome próprio, vindicar a reparação pela conduta patronal que lhes ocasionou sofrimento, que culminou no falecimento do empregado pertencente àquele núcleo familiar. O que se debate nessa hipótese é a perda afetiva. A pessoa não vai mais conviver com o falecido, né? Motivo pelo qual é dispensada a prova de dependência econômica. Então existe divergência jurisprudencial de fato, né? E assim, com este entendimento acima destacado, qual seja a aplicação em caso equivocada da necessidade de prova do dano moral, este é presumido. A aplicação em caso equivocada da necessidade de prova do dano moral, este dano moral é presumido. O egrégio TRT da tal região divergiu da melhor jurisprudência corrente nos demais TRTs, alusiva à mesma matéria fática. Então, esclareça-se desde já que é o posicionamento tomado pelo TRT da primeira região, o que coaduna com o caso ora colocado em tela, aliado ao fato de que tal posicionamento nada mais faz que se curvar diante do entendimento majoritário desta Suprema Corte Trabalhista, do TST, pelo fato desta entender ser legítimo o pedido dos recorrentes. Sim, considerando acima exposto, requer-se desde já acolhimento do RR para reformar o julgado, condenando a recorrida a todos os pedidos constantes na peça exordial. Fala que não é caso de reexame de fatos e provas, né, que é uma discussão jurídica. Renova a alegação de violação desses artigos e de divergência jurisprudencial, não precisaria ser feito isso. Então, totalmente provido, reformando o acórdão regional. Ok, então tivemos 14 páginas aí. Vamos pegar as razões recursais de fato. Precedência, histórico processual. Começando nesse tópico aqui, então na página 4 até... Deixa eu ver qual página... Até 13. Então,
nós temos 9 páginas aí de razões recursais. Mesmo assim, tinha coisa desnecessária, né? Aquela questão da doutrina, repetiu alguns argumentos. Então é aquela tecla que eu sempre bato. O recurso de revista, mesmo num tema polêmico desse, não precisa ser grande. Ele pode ser simples, né? Não precisa ficar juntando muita divergência, certo? Então, muita gente tem medo, mas na verdade a gente está vendo aqui que ele acaba sendo até fácil. Claro que tem questões específicas, né? Tem regras que devem ser observadas, mas isso não torna um recurso difícil, certo? Bom, então nós temos aqui, acho que a parte mais importante dessa análise acabou sendo até, deixa eu ver aqui, esse acórdão da quarta região. Da quarta região não, da quarta turma do TST. Para quem tiver interesse, deixa eu destacar aqui. Esse processo 10.200, dígito 41, 2015-501-0017, ou seja, 17ª Vara do Trabalho, lá do TRT do Rio de Janeiro, ação ajuizada em 2015. E aí esse acórdão aqui ele foi publicado, aliás, de 31 de maio de 2022, um acórdão bem recente, do ministro Alexandre Luiz Ramos, da quarta região, quarta turma, desculpa, insistindo em quarta região, né? Mas enfim, quarta turma do TST. E aí também temos esse recurso de revista aí, tema bastante importante, indenização por danos morais de R$30 mil para a irmã do empregado falecido, certo? Vou disponibilizar esse acórdão aqui da quarta turma lá no grupo do WhatsApp, e quem não estiver lá pode acessar também a partir desse número do processo aqui, certinho? Bom, acho que a DASA achei conciso esse RR, sim, também achei bastante, assim, não foi tão conciso, poderia ter sido mais, mas não é daqueles recursos gigantes, né? E, bom, a gente já vai encerrando a live por aqui. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, algum comentário, estou à disposição lá no Instagram, o @Prof. Murilo Soares, ou no grupo do WhatsApp, enfim, temos vários meios de comunicação aí. É isso, valeu então pessoal, ótima tarde e até a próxima análise aí.